pessoal, nossa aula de hoje é de correção, tá certo? Vamos iniciar a correção pelo exercício número 1 da página número 48. O exercício 1 fala assim: observe o desenho que um aluno do quarto ano representou na malha quadriculada, né? Então, o aluno veio, fez esse desenho aqui. Essa malha quadriculada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui. Vou contar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa malha quadriculada, ela tem 10 quadradinhos por 10 quadradinhos. 10 vezes 10 é igual a 100. Significa que o total de quadradinhos que tem aqui nessa malha quadriculada é igual a 100, tá bom? Então, 100 vai ser a quantidade de partes que o inteiro, que era esse quadrado grandão, ele era inteiro, ele foi dividido em 100 quadradinhos. Então, como o inteiro foi dividido em 100 quadradinhos, 100 será o valor do denominador para as respostas desse exercício. Então, todos os denominadores desse exercício será 100, porque o inteiro, o quadradão grandão, foi dividido em 100 partes, tá? E aí, vamos para as alternativas. Represente as partes coloridas da figura por meio de uma fração e de um número decimal. Então, da cor vermelha. Então, o que vocês tinham que fazer? Parte de baixo, denominador, já é igual a 100, certo? Então, o denominador é igual a 100, a parte de baixo. Mas o numerador vai agir conforme a quantidade, conforme o que é pedido ali no enunciado. Aí pedi somente as vermelhas. Quantos quadradinhos vermelhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui de quadradinho vermelho, eu vou ter 12 de 100. E essa é a resposta da primeira, né? Então, eu tenho 12 vermelhas de um total de 100 pedaços, 12 foram coloridos de vermelho. Aí, eu faço 12 dividido por 100, então eu tenho 2 zeros. Se eu faço 12 dividido por 100, 12 é um número menor do que o 100, então eu já sei que todo mundo vai ficar com zero inteiros. Eu coloco a vírgula aqui e como tem 2 zeros, eu deixo 2 casinhas depois da vírgula. Quadradinhos verdes, tem 6. Então, eu coloco 6 no numerador e no denominador eu coloco o número 100. Então, eu vou fazer 6 dividido por 100. Como 100 tem 2 zeros, aqui eu vou ter como resposta 2 números depois da vírgula, tá vendo? Então, aqui, como eu tenho o denominador igual a 100 e o 100 tem 2 zeros, eu deixo 2 valores depois da vírgula. Perguntas? Marrom. Nenhum. Certo. O marrom agora. O marrom tem 14 quadradinhos. Então, se vocês vierem aqui no desenho e contarem esses quadradinhos marrons, vai ter uma quantidade de 14. 14 marrons. Então, dos 100 quadradinhos que foi dividido o inteiro, 14 são marrons. Então, 14 de 100 são marrons. 14 dividido por 100 é igual a 0,14, 2 zeros, ó, 1 zero, 2 zeros, uma casinha, 2 casinhas. Pega o 14 e escreve depois da vírgula. Dúvidas, pessoal? Júlia, Natália, vocês estão entendendo? Sim, é porque eu errei, porque eu acho que eu fiz a conta errada. Mas você entendeu? Entendi. Tá. Vamos seguir, meninas. Se vocês tiverem dúvida, fale. Aí vem toda... Peraí, eu não fiz a resposta completa. Vai na vermelha, por favor. Sim, senhor. Ó, toda a parte colorida. Então, pessoal, nessa daqui, quer saber? Toda a parte colorida. Toda a parte colorida, vocês vão ter que somar todos esses valores aqui. Então, vai fazer 14 mais 6 e mais 12. Então, 12 mais 6 é igual a 18. 18 mais 14 vai ser igual a 32. Então, aqui, ó, 32 de 100. Aí, de novo, 1 zero, 2 zeros, 2 casinhas depois da vírgula. Então, toda a parte colorida é igual a 32 sobre 100, tá bom? Gente, antes de seguir, peguem o caderno, todos vocês peguem o caderno e copiem essas divisões que eu vou fazer na lousa agora. Todos, sem exceção. No primeiro tópico,
era para vocês realizarem o 12 sobre 100, certo? E aí vocês pegaram o número 12, é para copiar o que está na lousinha, viu? Aí vocês pegaram o número 12 e dividiram por 100. Aí, como 12 é menor do que 100, e eu vou dividir um número menor por um número maior, quando eu for dividir, eu vou ter um resultado menor do que o inteiro. Então, eu coloco 0, aqui, certo? E aí, como 100 tem 2 zeros, a gente vem e deixa 2 casinhas depois da vírgula. Mas como é que vocês sabem que isso está certo? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, antes de eu seguir com essa divisão aqui. Se vocês tiverem... Então, ó, pessoal, essa aqui é a resposta da alternativa A. Eu já vou armar com vocês esta divisão. Mas antes, eu quero fazer com vocês essa outra divisão aqui. 1 dividido por 2. Mas antes de fazer o 1 dividido por 2, vamos lá. Pessoal, falando agora só de divisão. Eu tenho 2 pães aqui, certo? Quem já assistiu a videoaula já sabe o que eu vou fazer. Eu tenho 2 pães aqui, tá vendo? 2 pães integrais, também conhecido popularmente como pão morto. Tenho 2 pães aqui, beleza? Aí, eu vou dividir esses 2 pães para as 2 pessoas. Então, eu vou dar um pão para a Raíssa e vou dar um pão para o Miguel. Quando eu der um pão para o Miguel e para a Raíssa, cada um vai ganhar uma fatia de pão. Legal, cada um ganhou uma fatia de pão. Mas supondo que a Júlia e o Gabriel queriam pão também. Aí, o que eu fiz? Eles também querem pão, então eu vou ter que dividir com eles. Eu não vou mais poder dar uma fatia de pão inteira para a Raíssa, uma fatia inteira para a Raíssa e uma fatia inteira para o Miguel. Eu vou ter que dar meia fatia para a Raíssa, meia fatia para o Miguel, aí eu dou meia fatia para a Júlia e aí eu dou meia fatia para o Gabriel, aí eu divido. Mas o que acontece? O que acontece quando eu pego algo que era inteiro, uma coisa inteira, e divido em 2 partes? Quando eu pego uma coisa inteira, o número 1 inteirinho, e divido o número 1 em 2 partes, o resultado é igual a metade. Não é igual a metade? Ninguém vai ficar com um pão inteiro. Ninguém vai ficar com o pãozinho inteiro. Todo mundo vai ficar com a metade do pãozinho, para todo mundo receber. Isso significa que 1 dividido por 2 é igual a metade. E a metade pode ser escrita dessa forma, 0,5, tá? Mas por que as pessoas dizem que a metade é igual a 0,5? Porque é o resultado da divisão. Vou fazer para vocês, ó. 1 dividido 1 inteiro dividido em 2 pedaços. Agora entendi. Tipo, aí vai lá. Aí você fez a fração. Aí já tá lá tudo bem feito. Aí, tipo, aí você vai ter que dividir. Aí você pega 1 dividido por 2, aí você divide, aí você vê quantos que dá. Aí é a resposta, não é isso? Mas aí, Miguel, olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando eu peguei um pão inteiro e dividi em 2 partes, ninguém ficou com o pão inteiro, ficou? Ninguém ficou com o pão inteiro. E o número decimal, por exemplo, o número decimal 2,73, ele tem a parte inteira, que é desse lado aqui, a parte inteira, e a parte decimal, que é esse lado aqui, é quando pega só a metade, só quando pega o pedaço. Aqui a parte inteira, quando eu faço 1 dividido por 2, ninguém fica com a parte inteira. Ninguém vai ficar com a parte inteira, vai? Então, qual é o número que eu represento a ausência? É o 0. Então, eu venho e coloco 0 aqui. Por que eu coloco 0 aqui? Porque nenhum aluno vai receber uma parte inteira. E eu coloco a vírgula aqui. Porque essa vírgula, ela separa. Aqui é a parte inteira, aqui é a parte decimal. Então, a parte inteira, ninguém vai ganhar um pão inteiro.
Quando eu pego um pão e divido em 2 pedaços, ó, eu peguei um pão e dividi em 2 pedaços, ninguém vai ganhar um pão inteiro. Uma pessoa vai ganhar metade, outra pessoa vai ganhar metade. Então, a parte inteira desse número tem que ser representada por 0. E a parte inteira da parte decimal, ela é representada pela vírgula. Por isso, a gente coloca 0, quando vai começar a dividir um número aonde o dividendo é menor do que o divisor. Ou que o numerador é menor do que o divisor. Entenderam isso? Sim ou não? Entendi. Professora, Oi. entendi por quê. Entendeu? Essa festa aí, ela vem de nada ou vem do 12? Não, ela não veio de nada. Mas olha, presta atenção o que acontece aqui nessa fração. 12 sobre 100. O número 12, se eu tiver 12 pães inteiros, 12 pães, 12 fatias de pães inteiros, 12 fatias, e for dividir 12 fatias de pães, e for dividir entre 100 pessoas, alguém vai receber uma fatia inteira? Não. Por isso aqui a gente coloca um 0 e uma vírgula. Porque ninguém recebe o inteiro ali. Entenderam isso? Tipo, o zero é o inteiro. Não tem inteiro. Aí, tipo, como uma pessoa não recebeu o inteiro, aí fica 0. Sim. Tá. E aí aqui só vai ter a parte agora. Tudo que nós fizermos aqui é a parte decimal. Então, para começar a resolver a parte decimal, a gente vai multiplicando esse número por 10. Então, aqui, ó, eu não tenho aqui o décimo e aqui o centésimo. Então, eu coloco um 0 aqui, que é o do décimo, ó. Décimo, eu coloco um 0 aqui, vai ficar na ordem 10, ó. Unidade e dezena. Vai ficar nessa ordem, vai ter 2 números. Aí, 10 dividido por 2, então eu faço 5 vezes 2 é igual a 10, 10 menos 10 é igual a 0. Então, 1 sobre 2 é igual a 0,5. Exatamente por o motivo que eu acabei de mostrar para vocês. Entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Já anotaram? Querem que eu pause? O número 5 é porque tipo, é o resultado do desenho. Beleza, né? Bom, pessoal, então como vocês entenderam, agora eu quero fazer para vocês essa divisão, que é a divisão do exercício. 12 dividido por 100. Então, vou armar a continha aqui. 12 dividido por 100. Vocês já entenderam que se vocês têm 12 pães para dividir para 100 pessoas, vocês vão ter que pegar o pão e dividir em várias partes. Vocês não vão ficar com um pão inteiro para vocês darem a mesma quantidade de pães para as mesmas pessoas. Porque aqui eu tenho 12, né? Que é menor do que 100. Então, eu vou ter que dividir. Eu vou ter que repartir o 12 para conseguir dividir entre essas 100 pessoas. Então, eu já sei que pão inteiro, ninguém vai comer. Como aqui o 12 é menor do que o 100, eu já sei que o inteiro é 0. Ninguém come pão inteiro. E aí, como eu coloquei 0 para o inteiro, agora vem aqui e coloca vírgula para separar a parte inteira do número da parte decimal. Tá bom? Vamos lá. Agora, vamos aqui para a ordem do décimo. Para a ordem do décimo, eu venho e acrescento um 0 aqui. Eu multiplico esse número por 10, este número que é o divisor, para vir para a ordem do décimo. Tá bom? Então, coloquei um 0 aqui. 120 é maior do que 100? Sim. Dá para eu dividir? Dá. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 100 que o resultado chega mais próximo do 120? Esse é o número 1. 1 vezes 100 é igual a 100. 120 tira 100 é igual a 20. Aí, ó, ficou 20 aqui. Agora, de novo, o 20 é menor do que o 100. O 20 é menor do que o 100. Mas aqui, pessoal, eu já estou falando de parte decimal. Eu não preciso mais colocar vírgula. Qualquer número que eu coloque depois da vírgula não faz parte do inteiro. Então, eu venho aqui e multiplico por 10. Quando eu multiplico por 10, aqui fica 200. Então, eu acrescento um 0 no final.
Aí vem a pergunta, qual é o número que eu multiplico por 100 que o resultado é igual a 200? É o número 2. 2 vezes 100 é igual a 200. 200 menos 200 resta 0. Então, olha, repara que é a mesma resposta. 2 zeros, 2 casinhas depois da vírgula. E pega o algarismo e escreve aqui. Porque, tipo, eu não entendi muito bem. Porque, tipo, dá 1 e também porque é pra pôr 200. Vamos lá, não tem problema. Você não entendeu por que pra dar 1? Ô, tia, eu tava escrevendo. Calma, eu vou passar de novo. Vamos lá comigo. Acompanha, Miguel. Qual é o número que você multiplica por 100 que chega mais perto do 120? Eu acho que é assim mesmo, né? É o 100. Então, qual é o número que você vai fazer vezes 100 para dar 120? 1. Por isso aqui é 1. Tá. 1 vezes 100 é igual a 100, não tem problema. Aí agora eu vou fazer 120 menos 100. Então aqui resta 0. 2 menos 0, aqui é 2. 1 menos 1 é 0. Beleza. Aí, olha o que restou aqui, 20. Tá? 20 é menor do que 100. Tudo bem, até aí tudo bem, porque a gente já tá na parte decimal. Mas para eu continuar a dividir, aqui eu tava na ordem do décimo, tá vendo? Eu coloquei um 0, virou décimo. Agora eu vou colocar mais um 0 e vou vir para a ordem do centésimo. Tá? É só colocar, é automático, coloca o 0. E aí sim, entendeu esse 0? Entendi. Entendeu? Ó, 100, 2 zeros, acrescentou aqui, mais um 0. Aí, qual é o número que você multiplica por 100 que o resultado é 200? Qual é o número que você multiplica por 100 e o resultado é igual a 200? 2. 2. Por isso aqui é 2. 2 vezes 100 é igual a 200. 200 menos 200 é igual a 0. Então, tá vendo? Ó, 0,12, 0,12. 12 dividido por 100, 12 dividido por 100. Tem que dar a mesma resposta. Tá bom? Entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? 6 centésimos agora. Então, 6 dividido por 100. Por 100. 6 é um número menor do que o inteiro. Então, eu já sei que a parte inteira vai ficar igual a 0. Coloco a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Como eu tenho 2 casinhas aqui na ordem, eu já sei que eu tenho que ter 2 casinhas depois da vírgula aqui. Como eu tenho 2 zeros aqui, então a resposta dessa divisão, 6 centésimos. Vou armar para mostrar para vocês por quê. Então, ó, 6 dividido por 100, tá? Vamos começar assim, pessoal, fecha o microfone. Então, 6 dividido por 100. Então, primeira coisa, 6 é menor do que 100, então 0 na parte inteira, vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, tá bom? Aí, vou colocar um 0 aqui. Quando eu coloco um 0 aqui, eu trago esse número para a ordem do décimo. Então, a resposta dessa divisão, ó, unidade e dezena. Então, a resposta dessa divisão, eu coloco aqui. Acontece que 60 dividido por 100 é menor. O 60 é menor do que o 100. O 60 é menor do que o 100, então eu também não vou conseguir dividir. Não dá para dar um inteiro na ordem do decimal, não dá para eu dar um conjunto inteiro para ele, porque 60 é menor, então aqui vai ser 0 de novo. Então eu vou para a ordem do centésimo, aí eu coloco mais um 0 aqui, ó, tá vendo? Aí eu passo a ter unidade, dezena e centena. E venho aqui para a ordem do centésimo. Aí, qual é o número que eu multiplico por 100 que o resultado é igual a 600? É o número 6. 6 vezes 100. 600 vezes 600. Pode falar. Se o numerador... Espera aí. Peraí. Estou esquecendo as coisas. Se o... acho que é... Peraí. Numerador, denominador. Aí é na parte de divisão.
Esqueci. Dividendo e divisor. Dividendo, divisor. Numerador, Então, denominador. Quando o dividendo, ele é menor do que o divisor, tipo, a gente acrescenta mais um zero ou só quando tem um número específico? Dependendo do número. Não, quando você vê que o dividendo é menor do que o dividor, você já coloca o zero aqui e a vírgula. Não vai ter número inteiro. Aí aqui você vai analisar o décimo. Se quando você colocar esse número com mais um zero, aumentar um décimo dele, ele for divisível, aí você divide. Mas é que nesse caso o 60 era menor do que o 100. Então ainda não deu para dividir, aí colocou um zero. Aí sim, eu acrescentei mais um zero para, ó, 2 zeros, como no 100, ó, 2 zeros, centésimos. Aí os 600 eu consegui dividir, aí eu dividi normalmente, entendeu? Tá. Posso apagar essa, pessoal? Não. Então, pessoal, eu vou encerrar agora a primeira parte da nossa aula, depois eu continuo com a correção.